Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprender a fazer uma saída de praia de crochê, que pode ser usada tanto como uma saia ou uma frente única, vai ficar estilo um vestido. Na parte da saia, ela vai ter ali um cordão de correntinhas que vocês podem transpassar em volta da cintura e deixar amarrada do lado, ou como uma frente única, da qual vocês vão pegar as duas pontas e passar em volta do busto, formando como se fosse um vestido. Durante a videoaula, vou estar ensinando a vocês. Para a minha versão, aproveitei o fio Bella Botanique, que eu tinha aqui de 300 gramas. Para criar a minha saída foi metade do novelo, tá? No caso, esse aqui de 300 gramas, ele tem um total de 810 metros. Então, eu usei por volta de uns 400 metros para poder fazer a minha versão. Caso vocês não tenham o Bella Botanique, um fio bem próximo, que o tex é bem aproximado, seria o fio Bella, tá? Vocês podem até fazer aqui ó, em outra cor, de repente, né? Tem várias cores o fio Bella. O fio Charme também. Então, eu creio que entre o tamanho P ou M, vocês usem em torno de um novelo, tá? Daí, para outros tamanhos, vai mais fio. E também, caso vocês queiram fazer maior aí a peça, também vai um pouco mais de fio. Mas eu indico aí o fio Bella, o fio Charme, tá? Ou até mesmo o Bella Botanique. Para este tutorial, eu usei também agulha de crochê de 4 milímetros. A agulha aqui de tapeçaria para os arremates, fita métrica e tesoura. Olha, pessoal, deixei a peça meio esticada aqui, ela não vai caber completamente na tela, mas é como se fosse uma peça retangular, tá? E vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos em medidas, qual que ficou pro meu tamanho, tá? Deixa eu tentar esticar aqui a fita métrica. Vou pegar aqui, ó, do início da peça até o final pra vocês verem mais ou menos quantos centímetros ficou, tá? Então, ó, medindo aqui de uma ponta... Vamos passando aqui a fita métrica, esticando. Essa aqui como se fosse a parte da cintura, onde vai ficar a parte de amarrar. Então, aqui, ó, já deu em torno de 100 metros. Ó, ficou em torno de 130 metros na parte da cintura, tá? Isso seria o comprimento da minha peça. Aí, pro tamanho da altura, que eu quis que ficasse aqui como se fosse pra usar uma saia, ela ficou à altura da minha cintura até próximo ao meu joelho. Então, de altura, eu fiquei com aproximadamente 45 centímetros de altura por 130 o comprimento. Agora, eu vou fazer uma amostrinha aqui para vocês verem como é bem prático e fácil de fazer a saída. Para criar aí no tamanho de vocês a peça, vocês vão fazer um cordão de correntinhas, tanto para o tamanho de vocês, se for por uma encomenda. Daí, esse cordão de correntinhas tem que ser suficiente o tamanho que passe aqui ó, na parte das costas, e que uma ponta pegue aqui ó, na parte da frente do busto, que aqui vai ficar mais ou menos, né? Se for para usar como uma frente única. E a outra ponta também pegue aqui, ó, bem em cima do busto, mais ou menos aqui, ó. Então, baseado aqui, ó, vocês conseguem ver, ó, que não ficou muito largo, ficou de uma forma tranquila, ó, passando ali na parte das costas e pegando aqui as duas frentes. A partir dessa medida aqui da quantidade de correntinhas é que vocês vão iniciar a peça. Pro meu tamanho ficou por volta de 130 centímetros, que deu um total de 150 e poucas correntinhas aqui, tá? Então, é baseado nesse cordão de correntinhas que vocês vão iniciar a peça. Aqui na minha amostra tem um total de 26 correntinhas, então eu vou começar para vocês aqui mostrando como que vão ser os pontos usados na peça, tá? Sempre no início e no fim das carreiras, a gente vai trabalhar com o ponto alto no início e no final da carreira, separado do restante dos pontos, que vai ser ponto V, tá? Todas as carreiras vai ser em ponto V. Para iniciar aqui, eu vou fazer então uma laçada. Vou pular 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta, eu vou fazer um ponto alto. Fiz o meu ponto alto com uma correntinha de separação e vou fazer aqui dentro mais um ponto alto. Então, aqui, ó, já formei o meu primeiro ponto alto, que vai ficar sozinho no início da carreira. E aqui eu fiz o primeiro ponto V, que é um ponto alto separado de uma correntinha e um ponto alto. Vou dar a laçada, sem fazer correntinha de separação. Vou pular uma correntinha na base, na próxima eu vou repetir o ponto V. Então, é um ponto alto com correntinha de separação, mais um ponto alto. Novamente, sem dar correntinha de espaço, só vou dar a laçada, pulo uma correntinha na base, na próxima faço ponto V. E assim eu vou seguindo até o final lá, fazendo o ponto V. Que é um ponto alto, separados por uma correntinha, mais um ponto alto dentro do mesmo espacinho.
dou a laçada, pulo um, no próximo faço o ponto V. Sempre lembrando que quando vocês forem pular pro próximo ponto V, vocês não vão dar correntinha de separação, tá? Só vão fazer aqui ó, o ponto V. A única coisa que vocês vão fazer é pular na correntinha aqui na base, tá? Aqui na parte de cima, na hora que vocês forem iniciar o próximo ponto V, não tem necessidade de fazerem correntinha de separação, junto com o ponto V entre um e o outro. Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo o meu ponto V, até chegar lá no final do meu cordão de correntinhas. Ó, estou chegando no final da minha carreira. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que tá ficando, ó. Então, fazendo a nossa amostrinha, aqui eu fiquei com aquele ponto alto do início, ó, e fui seguindo fazendo o ponto V, tá? Ponto alto, correntinha de separação com ponto alto dentro do mesmo espaço, e só pulando uma correntinha aqui na base. Aqui em cima não precisa fazer correntinha de separação. Cheguei aqui no final da carreira, ó, aqui eu pulei a minha correntinha, aqui na próxima, ao invés de fazer um ponto V, que é a última correntinha da sequência, vocês vão finalizar aqui somente com um ponto alto, tá? Ó, então, a gente iniciou e finalizou com um ponto alto para cada lado, e o restante da carreira a gente vai fazendo em ponto V. Para a próxima carreira, vocês vão subir aqui de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira, vão virar a peça. Dentro do ponto V, vocês vão fazer novamente um ponto V. Então, ponto alto, correntinha de separação, mais um ponto alto. Aí, aqui, ó, vocês vão ver novamente onde tá o ponto V, vem dentro do ponto V, faz o ponto V. Sem correntinha de separação, só com a laçada, entra aqui dentro novamente e faz o ponto V. E assim vocês vão seguindo até o final da carreira, fazendo ponto V em cima de ponto V. E aonde tem o ponto alto, no início e final da carreira, faz ponto alto. Vou fazer aqui mais essa carreira com vocês, ó. Ó, gente, chegando aqui no final, meu último ponto V da sequência, tá? E aqui ficou o ponto alto normal. Aqui vocês vão vir lá em cima da primeira correntinha, faz novamente o ponto alto. Para a próxima carreira, 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto aqui da carreira. Vão virar a peça e vão seguir a sequência. Onde tem o ponto V, faz o ponto V, ponto alto, correntinha de separação, mais um ponto alto. E lá no final da carreira, vocês só vão finalizar com o ponto alto em cima do ponto alto. A peça toda nós vamos trabalhar dessa forma, tá, gente? Sempre ponto V no meio das carreiras e o início, fim da carreira, sempre com o ponto alto ali para iniciar e finalizar da forma correta. Ó, então, aqui na nossa amostrinha tá ficando assim. Foi assim que eu trabalhei em toda a peça. Oi, gente, voltei aqui com a minha amostrinha. Eu fiz um total de 7 carreiras. Pro meu tamanho lá, que eu falei que eu queria que ficasse a altura da cintura, até próximo ali ao meu joelho, foram 34 carreiras, sempre seguindo a sequência. Um ponto alto no início e no final da carreira, e trabalhando o ponto V pelo restante das carreiras, tá? Então, ficou ali por volta de 46 centímetros na minha peça mesmo. Aqui eu já tinha finalizado a quantidade que eu precisava, daí finalizei aqui e cortei o fio. Aí eu vou virar novamente a peça aqui, ó, pro lado de cima. Aqui foi onde a gente iniciou o cordão de correntinhas, pra poder começar a fazer as carreiras, tá? Então, nós vamos virar aqui agora, aqui onde a gente iniciou a peça, que a gente foi trabalhando assim, né? Aqui, e agora eu virei ela de volta pra cá. Aqui nós vamos fazer um cordão de correntinhas desse lado e outro cordão de correntinhas deste lado. Nós temos que fazer uma sequência ali, um cordão de correntinhas que seja um tamanho razoável, para que, né, a gente consiga passar na parte da cintura e poder amarrar tranquilamente aqui do lado. Ou também, caso a gente queira usar como uma frente única, que esse cordão de correntinha seja suficiente para fazer um X nas costas, pegando aqui dos dois lados na parte do busto e novamente, né, prendendo lá atrás para fazer um laço. Pro meu tamanho, eu fiz um total de 130 correntinhas. E daí depois eu segui fazendo carreiras em ponto baixo.
Se eu fizer só o cordão de correntinhas, vai ficar muito fino o meu cordão de correntinhas e pra passar na parte do pescoço vai ficar meio que machucando. Então, o interessante é que vocês façam esse cordão de correntinhas e depois façam uma carreira ali em pontos baixos, tá? Ou até mesmo meio ponto alto, para que esse cordão fique mais estreitinho e não acabe machucando vocês. Então, aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faz de conta que eu fiz aqui as 130 correntinhas que eu precisava pro meu tamanho. Agora eu vou voltar até lá a ponta fazendo pontos baixos, tá? Então, ó, em cima de todas as correntinhas, vocês vão fazendo ponto baixo. Pra ela ficar assim, ó, esse cordão de correntinhas ficar um pouquinho mais estreito e não machucar o pescoço de vocês, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo ponto baixo até chegar lá no início, onde a gente prendeu o fio e começou o cordão de correntinhas. Cheguei aqui, ó, vou passar o fio aqui por dentro, já fecho aqui com ponto baixíssimo, prendo mais uma vez o fio aqui e corto. Aí depois desse fio aqui que ficou, ó, que a gente iniciou, nosso cordão de correntinhas, esse aqui a gente esconde. E agora vai fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? Vai pegar o fio e a agulha, vai pôr ali do outro lado, vai criar o cordão de correntinhas com a quantidade que vocês precisam. E vão seguir fazendo aqui, ó, primeiro cordão de correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E daí volta fazendo a mesma coisa, fazendo pontos baixos nos cordões e correntinhas, tá? Ó, daí faz de conta que aqui é a nossa saia, tá? Aqui ela ficou menor. Ó, daí depois aqui vocês prendem o fio certinho, tá? Aqui na ponta, essas duas pontas aqui. Escondem os fios, aí vai ficar aqui o cordão de correntinhas pra vocês usarem de amarrar na cintura, ou então que vocês consigam transpassar na parte das costas. Deixa eu pegar aqui. Olha, gente, aqui está então minha saída de praia pronta. Ela tá dobrada ao meio, mas se vocês desdobrarem, ó, vocês vão ver que ela ficou realmente tipo um retângulo, né? Olha o tamanho que ela ficou. Aí as duas pontas aqui com o cordão de correntinhas, que eu fiz 130 correntinhas, depois fui subindo, né? Voltando em pontos baixos pra ficar um pouquinho mais grossa. E agora eu vou mostrar no manequim pra vocês como que vocês fazem pra usar ela como frente única. Olha só, então eu vou vir aqui, vou pegar a saída de praia, tá? Vou pegar as duas pontas, passo por trás do corpo, no caso, tá? Aí eu vou deixar bem certinho as duas pontas aqui. Deixa eu ver se tá pegando certo. Tá. Aí, essa ponta aqui, eu vou passar por aqui, tá? Ó, vai pegar aqui a parte do busto aqui na frente. E eu só vou passar aqui, tá? Essa parte aqui do busto, esse busto aqui vai ficar descoberto. E daí eu já deixo aqui, ó, o cordão de correntinhas desse lado aqui, eu deixo aqui, ó, porque a gente vai passar aqui depois, tá? E esta ponta aqui, eu vou pegar, ó, e vou passar por aqui. E essa ponta, deixo aqui. Então, vai ficar, ó, essa parte aqui do busto, vai ficar cobrindo esse busto, e esse aqui cobre esse, tá? Não vai deixar os dois cobrindo ao mesmo tempo. Uma ponta vai sobrepor cima da outra, tá? Aí, ó, eu vou virar aqui agora pra vocês verem como que vai ficar nas costas. Daí ficou bem certinho cobrindo o busto dos dois lados, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui com que forme um X pra poder segurar bem ali a parte da frente. Então fazendo um X vai fazer com que fique mais seguro aqui no caso esse cordão de correntinhas, tá? Aí o que eu vou fazer? Quando eu fizer o X, eu vou pegar essa ponta, vou vir aqui, ó, desse lado aqui, onde nós colocamos no busto, vocês vão vir aqui embaixo e vão passar o cordão de correntinhas aqui desse lado, tá? Pra poder prender aqui, ó, na parte da frente, o cordão de correntinhas fazendo o X. E esse cordão aqui, vocês vão vir desse lado aqui, prender nesse busto aqui, tá? Aí, novamente, só vem bem certinho ali, você tá pegando bem aqui, ó, na parte do busto, dos dois lados.
E daí vocês vão pegar o cordão de corrente e vão fazer a mesma coisa. Vão ver mais ou menos ali onde que vocês prenderam de um lado e vão prender desse lado aqui também. Aí agora vocês conseguem ir alinhando, tá? Aqui, ó, conforme a gente for puxando, ó. Daí ele vai deixando mais preso aqui na parte da frente e vocês vão alinhando aqui na parte de trás, ó, tá? Aí agora aqui vocês só vão e fazem um nozinho e daí fazem aqui, ó, um lacinho. Aqui vai ficar um pouco solto porque o meu manequim ele é um tamanho P e eu visto um tamanho M, tá? Então no corpo ele vai dar uma encaixada melhor aqui na parte de trás. Então praticamente vai ficar assim, ó, a peça, tá? Ó, aqui é a parte da frente e daí aqui vocês vão arrumar, tá? Ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Então aqui pegou a parte da frente, vai ficar assim aqui embaixo e aqui é a parte das costas, tá? Ou daí se vocês não quiserem usar assim, aí vocês vão vir aqui, vão desamarrar dos dois lados. E aí vocês vão vir aqui no corpo, vir aqui novamente, ó. Aí se vocês não quiserem usar daquela forma, vocês vão pegar aqui, ó, esse cordão passa pra cá. E esse aqui vocês vão passar aqui, ó, tá? E daí vocês vão alinhando ali, ó, pra poder prender de um lado só. Vocês amarram desse lado aqui e vão ajustando conforme eu mostro lá no vídeo lá pra vocês a apresentação, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da ideia da saída de praia. Aguardo vocês criarem a versão de vocês, que vocês me marquem nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, deixe o seu joinha e seu comentário, que é muito importante para poder manter o canal. Um beijo e até a próxima videoaula.